A voz põe abuso chocante do tio e ameaça sombria que a silenciou por anos. O sol já se punha quando Júlia chegou à casa da avó, um lugar que sempre fora um abrigo seguro. Mas naquele fim de semana, algo no ar estava diferente. O cheiro da comida caseira, que normalmente trazia lembranças calorosas, agora parecia carregado de uma tensão estranha. As sombras das árvores dançavam nas paredes, como se sussurrassem segredos que deveriam permanecer ocultos. Júlia forçou um sorriso, mas por dentro um frio a envolvia. Quando a avó recebeu, sua habitual risada calorosa havia se transformado em um olhar sério e preocupado. "Vamos conversar, minha querida", disse a avó, mantendo a mão de Júlia carinhosamente, mas firme. "Tem algo que preciso te contar. Algo muito sério." Enquanto as horas passavam, Júlia não conseguia escapar da sensação de que uma sombra a seguia dentro daquela casa familiar. A avó puxou um álbum de fotos do armário, mostrando imagens de um passado que parecia ensolarado. Mas à medida que suas histórias se desenrolavam, Júlia percebeu que as memórias felizes eram apenas a superfície de algo mais profundo e obscuro. A avó começou a falar de seu irmão, o tio de Júlia, e a expressão em seu rosto mudou para um misto de tristeza e medo. Ele não era quem todos pensavam. E assim começou o relato. Palavras como abuso e silêncio pairaram no ar, criando um peso insuportável. Júlia ouviu cada sílaba com o coração acelerado, sua mente lutando para processar a revelação. A ardência nos olhos da avó falava de anos de dor, de um segredo que a consumia lentamente. Naquela noite, Júlia não podia fechar os olhos. A casa, normalmente tão acolhedora, parecia agora um labirinto de assombrações. Os quadros nas paredes pareciam vigiar cada movimento, e o relógio na sala, que tic-tac incessantemente, ecoava como um alerta. O que mais a avó escondia? E o que isso significava para o tio? Aquele homem simpático que sempre a tratou com tanto carinho. A avó havia revelado que havia uma presença, um estranho, que sempre parecia estar por perto, garantindo que a verdade permanecesse enterrada. O que seria essa sombra? Mais uma mentira? Um eco distante de ameaças? O pensamento de um passado tão sombrio fez Júlia se perguntar sobre a segurança de sua avó e até mesmo a sua. Coração acelerado, ela enfrentou um turbilhão de emoções. A indignação pulsava enquanto pensava no que deveria fazer. Procurar justiça, romper o silêncio que a mantinha presa a um ciclo de dor? Ou seria melhor deixar tudo no passado, protegendo a avó da angústia que a verdade poderia trazer? Na calada da noite, o vento assobiava do lado de fora, como se sussurrasse seu nome. Júlia sabia que aquela não era apenas uma escolha. Era uma batalha entre manter o silêncio ou afrontar as sombras que a espreitavam. Com um nó na garganta, ela olhou pela janela. As estrelas brilhavam, mas a noite parecia longa e cheia de perguntas sem resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Julia respirou fundo, tentando colocar suas emoções em ordem. O frio na barriga e o nó na garganta persistiam enquanto seus pensamentos giravam. O que mais sua avó estava escondendo? O silêncio parecia mais opressor a cada segundo que se passava. Ela olhou pela janela novamente, tentando se distrair com as estrelas, mas a mente não parava de rever cada palavra que a avó dissera. Foi quando um barulho ecoou na casa, um estrondo vindo do andar de cima. O coração de Júlia disparou. "Vovó!" chamou, mas a voz saiu mais como um sussurro. A avó estava em outra sala. Ela podia sentir que algo não estava certo. Com passos hesitantes, avançou em direção à escada, cada degrau rangendo sob seu peso. Na medida em que subia, a tensão aumentava. A porta do quarto da avó estava entreaberta. Uma luz fraca iluminava o corredor. Júlia empurrou a porta e o que viu fez seu sangue congelar. O quarto estava revirado, as coisas espalhadas pelo chão. Mas o que a perturbou mais foi a presença de alguém ali dentro. Era o tio. Ele estava de pé, com um olhar preocupado que rapidamente se transformou em raiva ao vê-la. "Saia daqui, Júlia!" gritou, a voz soando como um trovão. "Você não deveria estar aqui." Ela ficou paralisada, o medo tomando conta. Por um instante, tudo o que ela pensava saber sobre ele foi ruído. Aquela imagem do tio perfeito, gentil e acolhedor se despedaçou. "O que você está fazendo aqui? O que aconteceu?" Júlia não conseguia olhar para ele, mas não conseguia desviar o olhar. O silêncio estava carregado de algo palpável, algo ameaçador. A avó entrou atrás de Júlia, seu rosto pálido como a neve. "João, pare! Ela é só uma criança." As palavras da avó eram como um grito de socorro, mas ecoavam com um tom familiar que deixou Júlia confusa. Mais chocante, o tio avançou em direção à avó. "Você falou demais. Agora você vai pagar por isso." A cena se desenrolou em câmera lenta, como se o tempo houvesse parado. Júlia sentiu o corpo diminuir, envolvendo-se em uma onda de desespero. "Não! Parem!" gritou, mas sua voz mal conseguia romper o ar pesado da sala. Algo dentro dela rompeu. Uma força desconhecida as fez se mover. Ela avançou, empurrando com todas as suas forças, se colocando entre os dois. "Não encoste nela!" As palavras saíram com um misto de coragem e medo. O tio parou abruptamente, seus olhos cheios de fúria. "Você realmente não sabe de nada, Júlia. Não sabe o que sua avó fez." As palavras do tio atingiram como um golpe. O vazio na mente de Júlia se encheu de perguntas. O que ele queria dizer? Que segredos mais estavam enterrados? O que sua avó havia escondido, se ele não era o monstro que ela havia descrito, mas uma vítima de algo muito maior? A tensão no ar era palpável, cada segundo carregando um peso
que ameaçava quebrar a estrutura familiar que ela conhecia. Júlia olhou para a avó, buscando uma resposta. O que mais estava por trás de todo aquele silêncio? E enquanto a briga se intensificava, uma ideia absurda brotou em sua mente. Tudo isso poderia ser um jogo mortal onde todos eram peças e a única forma de vencer seria enfrentar a verdade. Mas que verdade era essa? O passado estava prestes a ser desenterrado, revelando segredos que poderiam destruir tudo o que mais amava. O que mais estava em jogo? E até onde Júlia teria que ir para descobrir? Júlia olhou para o tio, os olhos cheios de confusão e medo. O que ele havia dito a fez tremer por dentro. Sua avó é a verdadeira culpa de tudo. A voz dele estava tensa, carregada de uma raiva que parecia pulsar na sala. A atmosfera tornou-se pesada, como se o ar estivesse prestes a se romper. João, chega! Você está sendo irracional! A avó tentou intervir, mas suas palavras pareciam ressoar impotentes. Júlia sentiu a adrenalina subir. Um turbilhão de emoções a envolvia. A cena estava contrabalançada entre a proteção materna, mas não sabia sobre sua família. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu da sala de estar, seguido de um clarão intenso. Foi como se o mundo inteiro tivesse parado. As luzes se apagaram abruptamente, mergulhando a casa em uma escuridão aterrorizante. Júlia sentiu o frio da noite invadir sua pele, enquanto um grito agudo ecoou, vindo de algum lugar na casa. Vó, Júlia gritou, mas não houve resposta. O pânico cresceu em seu peito. O medo misturou-se a uma necessidade urgente de proteção. Ela poderia sentir a tensão entre sua avó e o tio, uma linha tênue prestes a se romper. O que aconteceu? Questionou nervosamente. De repente, a luz de emergência se acendeu, revelando a sala em um estado de confusão. Mas foi então que Júlia viu uma figura se movendo rapidamente pelo corredor. O coração dela disparou. Quem está aí? Perguntou, mas a figura não respondeu. Ao contrário, começou a se aproximar. A avó e o tio estavam imóveis, observando com olhos arregalados. O que quer que estivesse se movendo na escuridão parecia estar visando algo, e isso fez um frio percorrer seu corpo. O cheiro de fumaça começou a preencher o ar, e em um instante a verdade começou a se desenrolar diante de Júlia. A figura de pé à sombra, agora parcialmente iluminada pela luz do corredor, tinha um rosto que ela conhecia bem, mas o que viu-a fez deixar escapar um grito sufocado. Era o pai dela, há anos desaparecido. O homem que todos haviam dito que não voltaria. O olhar dele estava cheio de dor e raiva, como se ele mesmo estivesse lutando contra seus próprios demônios. Júlia, ele disse com uma voz estrangulada, eles precisam saber a verdade. Júlia estava paralisada. Aquele homem, que ela acreditou estar perdido para sempre, estava ali. Mas por quê? O que tudo isso significava? O que ele queria dizer com a verdade? Um choque percorreu a sala. A avó, que sempre foi a âncora da sua vida,
estava agora sendo desvelada em um emaranhado de segredos. Tantas perguntas estavam em sua mente, e a resposta mais simples, a que sempre desejou, estava agora coberta de sombras. Precisamos sair daqui, João gritou, puxando a avó para trás. Mas Júlia não se moveu. O coração dela estava despedaçado. O que ela deveria escolher? A verdade que poderia destruí-la ou a ilusão que sempre a manteve segura? Júlia, você precisa entender. O que sua avó fez, o que eu fiz, tudo é interligado, disse o pai, como se tentasse abrir uma porta para o que estava escondido. A luz piscou novamente, e o silêncio foi interrompido por um estrondo exterior. Alguém estava tentando entrar. A casa, já marcada por segredos, agora se tornava um campo de batalha. E os verdadeiros inimigos poderiam ser mais próximos do que imaginavam. A realidade tornou-se uma confusão de horror e confusão. E a única certeza que Júlia tinha era que sua vida nunca mais seria a mesma. Júlia estava paralisada. O pai, que todos acreditavam ter desaparecido há anos, estava ali, à sua frente, em um momento que deveria ser de revelação, mas que só trazia mais perguntas. A tensão na sala era como um fio esticado, prestes a se romper. "O que você quer dizer com a verdade?" ela perguntou, a voz tremendo. O olhar do pai estava angustiado, cheio de arrependimento e dor. "Júlia, você precisa entender que as coisas não são como você pensa. A sua avó, ela não é quem diz ser." As palavras dele ecoavam como um peso no coração dela, cada sílaba carregando uma gravidade que ela mal conseguia absorver. "Não, não pode ser verdade!" Júlia gritou, o desespero começando a tomar conta. "Como assim? A avó, sua doce avó, sempre fora sua rocha, alguém em quem ela poderia confiar." Mas o pai não parecia disposto a recuar. "Ela me traiu, Júlia. Sacrificou tudo e todos." As últimas palavras do pai vieram como uma explosão, quebrando o silêncio restante. A luz intermitente na casa parecia amplificar o caos. Júlia sentiu um nó na garganta, o coração batendo pesado, angustiado. João, o tio, estava imóvel, como se tivesse perdido a capacidade de reagir. A avó se virou para ele, os olhos cheios de um pânico que Júlia nunca tinha visto antes. "João, você não pode acreditar nele. Ele está mentindo!" a avó exclamou, a voz cheia de desespero. E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. Uma explosão repentina, como um trovão, irrompeu do lado de fora, fazendo a casa tremer. As janelas vibraram e o chão pareceu se abrir sob os pés de Júlia. Um grito ensurdecedor cortou o ar. O pânico tomou conta e tudo se tornou um frenesi. As luzes piscaram até finalmente apagarem, mergulhando a sala em uma escuridão opressiva. Júlia tentou se orientar, seu coração batendo descontrolado. "Pai! Vovó! João!" Mas a voz dela se perdeu em um mar de confusão. Então ela sentiu uma mão fria agarrá-la. O medo tomou conta novamente, e ela virou-se rapidamente, apenas para encontrar a figura de seu pai, agora iluminada brevemente por um flash de luz que havia voltado a se acender. "O que está acontecendo?" Júlia perguntou,
seu tom agora quase suplicante. Mas em vez de uma resposta clara, o pai apenas olhou para o teto, como se estivesse tentando decifrar algo que ela não podia ver. Eles estão chegando, ele disse, a voz tensa. Precisamos sair agora. O que estava acontecendo? A casa estava se tornando um pesadelo. O eco de trovões e os ecos de passos pesados pareciam se aproximar, como se uma entidade invisível estivesse invadindo tudo que ela conhecia. Júlia sentiu o desespero consumir seu ser. Quem está chegando? O que você está falando? Então a voz de João cortou a escuridão, ferina e cheia de raiva. Você não pode levá-la. Não a deixe perto dele. Ele não é o que pensa, Júlia. A tensão explodiu em outra direção, e as verdades estavam todas à beira de serem reveladas. Imediatamente, sem aviso, uma figura surgiu na entrada, envolta em sombras, e Júlia não conseguiu identificar. Você não deveria estar aqui. A voz, familiar, fez seu estômago revirar. Era a mãe, que todos acreditavam ter partido há anos, muito antes de tudo isso acontecer. Os olhos dela, uma combinação de tristeza e firmeza, alcançaram Júlia. Você não sabe a verdade sobre sua avó. Ninguém sabe. O choque foi devastador. A casa, antes um abrigo, agora era um campo de batalha entre segredos e mentiras. Júlia sentiu que tudo estava desmoronando ao seu redor, desfiando a tapeçaria familiar que sempre compreendera. Vovó, você sabe disso? Júlia perguntou, a voz quase falhando. A avó estava paralisada, as emoções transbordando em seu rosto. E naquele momento tenso, a verdade que a mantinha unida desmoronou, deixando Júlia presa entre o amor e a traição, o familiar e o desconhecido. A verdade sempre vem à tona, sussurrou seu pai. Mas qual verdade? O coração dela estava despedaçado enquanto a confusão se espalhava, e o único que ela sabia era que a vida nunca mais mesma. As portas estavam se fechando e ela precisava decidir quem realmente era sua família. Júlia estava paralisada. O pai, que todos acreditavam ter desaparecido há anos, estava ali, à sua frente, em um momento que deveria ser de revelação, mas que só trazia mais perguntas. A tensão na sala era como um fio esticado, prestes a se romper. O que você quer dizer com a verdade? Ela perguntou, a voz tremendo. O olhar do pai, uma mistura de dor e arrependimento, se fixou nos olhos dela. A sua avó, ela não é quem diz ser. Aquelas palavras ecoavam como um peso no coração dela, cada sílaba carregando uma gravidade que ela mal conseguia absorver. Não, não pode ser. Verdade, Júlia gritou, a angústia começando a tomar conta. Como assim? A avó, sua doce avó, sempre fora sua rocha, alguém em quem ela poderia confiar. Mas o pai não parecia disposto a recuar. Ela armou tudo, Júlia. Sacrificou tudo e todos. A voz dele era como um grito de socorro, quebrando o silêncio. A luz intermitente na casa parecia amplificar o caos. Júlia sentiu um nó na garganta, o coração batendo pesado, angustiado. João, o tio,
estava imóvel, como se tivesse perdido a capacidade de reagir. A avó se virou para ele, os olhos cheios de um pânico que Júlia nunca tinha visto antes. João, você não pode acreditar nele. Ele está mentindo, a avó exclamou, sua voz cheia de desespero. Nesse instante, um barulho ensurdecedor irrompeu da porta da sala, seguido por um brilho intenso que iluminou a casa. Socorro! Uma mulher apareceu. Sua presença como um furacão de emoções. Quando Júlia a viu, seu estômago revirou. Era a mãe dela, que todos acreditavam ter morrido. O impacto foi como um soco no estômago. A mulher que ela pensava não ver nunca mais estava ali. Mas algo estava errado. Você nunca deveria ter voltado. João gritou. O rosto, uma máscara de horror. Júlia olhou de um para o outro, confusa. O que está acontecendo? Mãe, por que você está aqui? A mãe a encarou. Lágrimas nos olhos, mas sua voz era firme. Júlia, você precisa saber. A sua avó. Ela não apenas se envolveu no desaparecimento do seu pai, mas também participou de algo muito mais escuro. Júlia sentiu o mundo girar ao seu redor. As peças do quebra-cabeça estavam se embaralhando numa velocidade insana. Do que você está falando? Perguntou quase sem fôlego. Então a mãe deu um passo à frente. Ela fez um pacto, Júlia. Um pacto para proteger a família dela, a custas de milhões de vidas. Tudo isso é uma fachada. As palavras dela cortaram como uma faca. Júlia se sentiu em um pesadelo, sufocada por conflitos familiares que nunca soubera. Tantas verdades tão rápidas. O que mais estava escondido? Você precisa acreditar em mim, a mãe disse, a voz estremecendo. Então, de repente, a casa tremeu. As paredes vibraram como se uma força cósmica estivesse se manifestando. As luzes começaram a piscar freneticamente e a porta da frente foi aberta com um estrondo repentino. O vento uivava, trazendo um cheiro de fumaça e algo mais, um eco de vozes. Os outros estão vindo! João gritou, sua raiva agora misturada com medo. Os olhos de Júlia estavam fixos na mãe, que parecia cada vez mais desesperada. Fique longe dela. João exigiu, mas Júlia não se movia. Mãe, o que você sabe? As vozes lá fora cresceram, mais altas, como se algo ou alguém estivesse se aproximando. Você tem que sair agora, a mãe ordenou. E foi aí que tudo se quebrou. Naquele momento de tensão e gritos, um brilho intenso emana do quarto, e a figura que parecia mais distante começou a tomar forma. Era outra mulher, uma mulher que Júlia nunca tinha visto, mas que inexplicavelmente sentiu que conhecia. Eu sou a chave, Júlia. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo. A presença estranha pairava no ar. Com um nó na garganta, Júlia se viu em uma encruzilhada. A ilusão que sempre teve de sua família estava ruindo diante dela. Naquele instante, o que parecia proteção agora revelava sombras. Quem você é? Perguntou, lutando contra o medo que crescia dentro dela. A mulher sorriu, mas não havia doçura em seu olhar. Eu sou o início do fim, Júlia. Você tem que decidir. A verdade ou a segurança que sempre soube. E assim, a casa tornou-se um campo de batalha entre segredos e revelações.
enquanto as vozes insistentes do lado de fora se aproximavam cada vez mais. A vida de Júlia poderia mudar para sempre em um único instante. A escolha estava diante dela, mas uma coisa estava em perigo. Antes que Júlia pudesse processar, um barulho ensurdecedor veio de fora, fazendo as janelas tremerem. O vento entrou com força, quase arrancando a porta. Tudo na casa parecia girar, e o manto de mistério estava prestes a ser despedaçado. — O que está acontecendo? Júlia gritou, mas a mulher continuou, sem se deter. Eles voltarão para se vingar. Sua avó sabe. O olhar dela estava fixo na avó, que parecia ter envelhecido uma década em poucos segundos. Júlia voltou-se rapidamente em direção à avó, buscando algum sinal de reconhecimento, de aliada. Mas o que viu foi uma expressão de puro pânico. — Maria, você não contou a ela? O tio, João, parecia à beira de um ataque. Nervoso, seus olhos congestionados de uma fúria incontrolável. Havia gritos do lado de fora, como uma lupa. A intensidade da situação aumentava a cada momento. Respirou fundo, mas seu coração pulsava como um tambor. — O que todos vocês estão escondendo de mim? A voz dela tremia, mas a força nas palavras era indiscutível. A avó finalmente deu um passo à frente. — Júlia, ouça-me. Tenho que te criar, proteger você das consequências. Mas suas palavras se perderam no caos. O grupo estava se desintegrando em acusações e emoções desenfreadas. — Consequências? Júlia disparou. — Que consequências? Então, antes que alguém pudesse responder, a luz da sala começou a piscar rapidamente e uma sombra passou correndo pelo corredor. Uma figura corpulenta e envolta em pano escuro. — Quem é você? Júlia gritou, já paralisada de medo. A figura se aproximou, cada passo ecoando como um trovão dentro da casa agora cheia de tensões. O homem que saiu da escuridão tinha o rosto parcialmente oculto, mas os olhos eram reconhecíveis, brilhantes e frios. Pareciam penetrar na alma de Júlia. — Você precisa escolher, Júlia, a verdade ou o que você sempre conheceu. Ela olhou para os rostos ao seu redor, o pai, a mãe e o tio. Seu mundo estava desmoronando. Todo o conforto que ela conhecia estava cercado por uma tempestade de segredos. E no fundo, um eco de risadas cruéis como se um espectro estivesse observando. E então, tão abruptamente, que suas pernas pareciam vacilar, tudo se tornou claro. — Você não é o meu pai! O choque era palpável. Um sussurro cortante no ar pesado. Um sorriso sombrio surgiu nos lábios do homem. — Você finalmente entendeu. Eu sou a razão pela qual você está aqui. Você pertence a mim. A revelação aniquilou a última gota de segurança que Júlia tinha. O que isso significava para sua vida, para sua família? Que pai, que avó, que tio? O que mais estava no fundo desse labirinto? — Não! Júlia balançou a cabeça negativa, mas as palavras não tinham peso. O olhar da mãe, agora manchado de desespero, indicava que ela sabia e tinha sido parte disso. O ar ao redor diminuiu. O caos foi substituído por um silêncio constrangedor. — Você não pode acreditar nele! A avó gritou. — É uma mentira! Mas a incerteza estava lá. E quando os olhos de Júlia buscaram cada um dos rostos à sua volta,
Ela não encontrou mais confiança, apenas um mosaico de segredos apinhados. Você não pode me possuir! Gritou Júlia, agora mostrando mais coragem do que jamais tivera. E enquanto o homem avançava, uma explosão de luz cortou a escuridão, revelando do lado de fora uma multidão, uma massa de figuras semelhantes, todas iguais a ele. Cada rosto, cada olhar eram espelhos. Júlia mal conseguia respirar. O que mais estão escondendo? O que mais? O pânico subiu no peito dela. Enquanto a casa desmoronava sob seus pés, e então a verdade se espalhou como uma onda de terror. O passado não só retornava, mas trazia com ele um legado que não podia ser ignorado. Júlia sabia que precisava fazer uma escolha, e a única certeza que tinha era que nada, absolutamente nada, seria como antes. Era hora de enfrentar a dúvida do que realmente era ser parte dessa família. Mas mais importante ainda, quem ela realmente era. Júlia estava paralisada. O pai, que todos acreditavam ter desaparecido há anos, estava ali, à sua frente, e tudo parecia prestes a desmoronar. A tensão na sala era como um fio esticado, prestes a se romper. O que você quer dizer com a verdade? Ela perguntou, a voz tremendo. O olhar do pai era uma mistura de dor e arrependimento. A sua avó? Ela não é quem dizer. As palavras pareciam tirar o ar da sala, e Júlia sentiu um frio na espinha. Não, não pode ser verdade, gritou, as lágrimas já se formando em seus olhos, enquanto o pânico a envolvia. A avó, sua doce avó, sempre foi sua rocha, mas agora ela parecia uma estranha. Ela armou tudo, Júlia, sacrificou tudo e todos. A voz do pai aumentou, e o caos que estava prestes a se instalar se intensificou. O tio João estava imóvel, absorvendo as palavras como se fossem um golpe. A avó olhou para ele, o terror estampado em seu rosto. João, você não pode acreditar nele. Ele está mentindo. Júlia sentiu seu coração acelerar. O que todos vocês estão escondendo de mim? Sua voz estava firme, mas um nó se formava em sua garganta. Não sabemos tudo. João se intrometeu, engolindo suas palavras. A tensão aumentava, e então um barulho ensurdecedor ecoou na sala. As luzes piscaram e uma sombra musculosa atravessou o corredor. O barulho de passos pesados soou como um chamado, um aviso. Quem é você? Gritou Júlia, mas o homem caminhava lentamente. Ele parou na porta, a forma familiar lhe dando ainda mais medo. Você precisa escolher, Júlia. A verdade ou o que você sempre soube. Era o avô, uma figura que havia sido vista apenas em fotografias. Eu nunca te deixei. Sempre estive aqui, esperando. O mundo girava. O que estava acontecendo? Soube a verdade sobre seu pai e agora seu avô, que todos acreditavam estar morto, aparecia no meio desse caos. Você não pode ser real. Júlia gritou, sua mente se retorcendo. A avó, visivelmente em choque, respondeu, Maria. O avô fixou um olhar no rosto dela e tudo parecia estar se despedaçando. O pânico tomou conta de Júlia, enquanto seu passado se desdobrava diante dela como um rolo de filme mal editado. O que aconteceu com você? Perguntou Júlia,
a tensão a empurrando para além de seus limites. Ele respira fundo. Pactos, segredos. Tudo por conta de um poder que não entendemos. Eu e você não somos apenas uma família. Somos parte de algo muito maior. O riso surgiu de João e ele olhou para o avô com desdém. Você fala de herança, mas e a verdade por trás disso? O que realmente aconteceu com você? Agora, a batalha não era mais entre avó e pai, mas entre passado e presente, uma guerra a céu aberto nas sombras da casa. Antes que alguém pudesse responder, a casa tremeu, o chão vibrou, como se o próprio lugar estivesse vivo, e uma luz pulsante brilhou vindas das paredes. Júlia sentiu a pressão. O que está acontecendo? Gritou, mas ninguém respondeu. Uma sombra escura passou pela porta por trás do avô, e Júlia ficou paralisada. A atmosfera estava saturada e algo essencial se rompeu. Eles estão vindo! A voz do avô soou como um eco aterrador. De repente, gritos irromperam do lado de fora, um lamento misturado com risadas desesperadas. As janelas começaram a quebrar e uma silhueta emergiu da multidão em frenesi. Júlia mal conseguia respirar. O homem cigano do mercado local, que sempre havia falado sobre antigas maldições e segredos, estava agora parado na porta da sala. Você é a chave, Júlia, ele gritou, e o eco reverberou pela sala. A verdade está em você. Perplexa, Júlia olhou de uma face para outra, todos os rostos bem conhecidos agora. Pareciam estranhos. Mal podia pensar. Então um grito perfurante cortou o ar, e a voz de sua mãe soou alta no caos. Júlia, escape enquanto pode. A verdade não deve ser conhecida. O ápice da confusão chegou em um instante, e algo dentro dela estalou. Um peso caía sobre seus ombros, como se as respostas estivessem prestes a revelar tudo o que sempre temeu conhecer. E naquele momento devastador, Júlia percebeu a verdade absoluta. Não era apenas uma luta por sua identidade, mas pela sobrevivência de algo muito maior. Com um nó na garganta e o peito pesado, ela se deu conta de que o mundo que conhecia se desmantelava em um mar de sombras e que a escolha mais difícil da sua vida estava prestes a ser feita. O que ela escolheria? A luz da verdade ou o abrigo confortante das mentiras? Júlia sentiu o coração apertar enquanto as palavras do pai ecoavam em sua mente. A verdade ou o que você sempre soube? Naquele instante, as luzes da casa piscavam, quase como se também estivessem nervosas. O caos estava prestes a se instalar, e a tensão era tão palpável que quase doía. A figura encapuzada do avô continuava em pé. A expressão em seu rosto era um misto de determinação e desespero. Nós precisamos ter nossa última conversa, Júlia, ele disse, a voz firme, mas trêmula. A sua avó, ela sempre teve um papel maior do que você imagina. Mais que o medo que jorrou de seu estômago, um fio de curiosidade começou a se entrelaçar. Qual papel? O que ela fez? Júlia estava determinada. Suas palavras carregavam um tom de urgência, como se finalmente estivesse pronta para encarar a verdade. O ambiente ao redor parecia espessar, como se a casa estivesse retendo ar.
De repente, uma sombra se projetou da parede, como se tomasse forma diante de todos. Júlia virou-se e, para seu horror, viu uma figura familiar, sua mãe, o rosto pálido e marcado por lágrimas. Não, não, não! Você não deveria estar aqui! Gritou a avó. Sua voz transbordava pânico. Júlia ficou paralisada. A última vez que viu a mãe foi em um momento de despedaço total. O que está acontecendo, mãe? Por que você voltou? A garota tentava entender, tentando unir as peças daquele quebra-cabeça familiar. A expressão da mãe era uma mescla de dor e verdade. Júlia, a casa não é o que parece. Você merece saber a verdade sobre todos nós e sobre você. Ela se balançou como um farol em um mar tempestuoso. Antes que Júlia pudesse responder, uma explosão repentina ecoou do lado de fora e a casa tremeu sob a força. Vidros se quebraram e um grito estrondoso ressoou. O grupo estava em choque. O avô e João trocaram olhares carregados de desespero. As vozes da multidão do lado de fora estavam em frenesi. O que foi isso? Gritou João, seu rosto esbranquiçado. Então uma pergunta atravessou a mente de Júlia, mas não teve tempo de articulá-la. A porta da frente se abriu abruptamente e uma figura encapuzada entrou, segurando um objeto brilhante. O coração dela disparou, enquanto ela associava aquilo ao perigo. A luz do que parecia ser uma faca reluzente refletiu os ângulos sombrios da sala. Chega! Você não pode mais esconder a verdade de ninguém. Vociferou a figura. A voz era baixa, mas carregava um peso que fazia ecoar a sala. Júlia sentiu uma onda de calor e medo atravessar seu corpo. Com a adrenalina subindo, sentiu que o chão não estava mais sob seus pés. Quem é você? Gritou. Seu tom deveria ter sido firme, mas suas palavras mal saíram. A figura deu um passo à frente, e no instante em que a luz iluminou seu rosto, Júlia ficou apavorada. Era sua irmã, uma irmã que sempre pensou estar perdida no tempo, uma sombra de uma vida que mal conhecia, mas que todas as histórias a pareciam ter esquecido. Eu sou a conexão que você estava procurando, Júlia. A chave para todas essas mentiras. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Sister, como? Por que nunca me contaram? O desenrolar dos conflitos familiares era como um furacão. O que mais estavam escondendo? Atenção, não. Deu espaço para mais perguntas. A avó colapsou. A expressão de horror em seu rosto transbordava dor ao revelar que aquele era um ciclo vicioso. Você não sabe o que está fazendo! Gritou, mas foi tarde demais. Júlia olhou ao redor, lentamente percebendo que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Sentia as emoções fragmentando, espalhando como estilhaços de vidro pelo chão da sala. Agora, a presença de sua irmã trazia um clamor no ar. Uma tempestade de segredos que estava prestes a ser desenterrada. E o que mais passaria por cima? Qual era a verdade que ninguém queria que ela visse? A escolha que parecia clara agora estava coberta pela escuridão. E o que mais poderia ser revelado? Uma mente em turbilhão e um labirinto interminável de revelações aguardavam.
deixando Júlia no fio da navalha, entre a realidade e o desconhecido, sabendo que a verdadeira batalha apenas começava. Júlia estava paralisada. Sua irmã, um rascunho de vida que ela pensou ter perdido, estava bem ali. O que mais estava escondido? O ambiente parecia sufocante e a urgência crescia a cada segundo. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia, mas havia uma força crescente. O avô, a avó e João estavam em choque, as emoções à flor da pele. A irmã deu um passo à frente e, no mesmo instante, um estrondo retumbou lá fora, como se o céu estivesse desabando. O chão tremeu sob os pés deles. Eles estão chegando! Gritou a irmã, o pânico refletido nos olhos. Júlia olhou pela janela e viu uma multidão se aproximando, sombras indistintas se movendo, como ondas em um mar tempestuoso. Quem são eles? Júlia perguntou, a mente fervilhando. O avô parecia prestes a responder, mas foi interrompido por um grito vindo do corredor. Um estrondo mais alto, seguido de um eco de vozes indistintas, invadiu a casa. A atmosfera estava carregada de tensão, como se tudo estivesse prestes a explodir. Não temos tempo! A irmã insistiu, puxando Júlia pela mão. Precisamos agir agora. Então, algo inusitado aconteceu. As luzes começaram a piscar freneticamente, mas em vez de se apagarem, a luz parecia se intensificar, revelando uma presença ao fundo do corredor. A figura que apareceu não era estranha, mas um espectro familiar. Era a mãe de Júlia, mas não da forma que a menina lembrava. O rosto da mulher era um mosaico de dor e determinação. Júlia sussurrou com um olhar ameaçador. Você precisa saber a verdade sobre sua avó. Você também? Gritou a avó, descontrolada, as mãos tremendo. É isso que você quer? Que as pessoas saibam? Que nossa família seja destruída. Júlia estava confusa, as peças do quebra-cabeça começando a chiar. O que você quer dizer? Ela estava no limite de sua sanidade. O avô olhou para a mãe. Você não deveria estar aqui. A verdade. É um jogo perigoso. Então, no meio de toda aquela confusão, uma explosão de luz ofuscante irrompeu do teto. A casa foi mergulhada numa tempestade de cores e tudo pareceu parar por um instante. A figura da mãe sorriu de maneira sombria e, como se estivesse prestes a fazer um anúncio, a tensão na sala se tornou quase insuportável. Eu não é apenas a filha dela, disse a irmã, sua voz agora muito firme. Nós somos gêmeas. O impacto da revelação reverberou por toda a sala. Júlia mal conseguia acreditar no que ouvia. Gêmeas? Porque ninguém nunca mencionou isso. A avó parecia desmoronar, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu tinha que ser feito. Os gritos se misturaram ao barulho lá fora, enquanto algo se aproximava, como um lobo faminto se aproximando de uma ovelha desgarrada. Essa não é a única parte da verdade que você não conhecia, Júlia, continuou a irmã. Sua avó está envolvida em algo muito maior. Um tipo de maldição que se arrasta na nossa família há gerações. E agora, por causa dela, todos estamos em perigo. A casa tremia, os gritos da multidão se tornando ensurdecedores. As sombras no jardim se tornavam formas cada vez mais ameaçadoras.
Precisamos agir agora, bradou a irmã novamente. Júlia sentiu o medo crescer diante dela, como uma maré avassaladora, e antes que pudesse processar tudo, a parede. Ao lado do corredor começou a rachar, revelando um portal escuro. Uma luz negra pulsava de dentro, sugando o ar ao redor. Isso não é só a verdade, Júlia, sussurrou a mãe, a voz agora quase um eco. É também a nossa única saída. Júlia hesitou. A escolha diante dela era agonizante. Avançar para o desconhecido, para a verdade que poderia destruir tudo que conhecia, ou recuar para o abrigo do que era familiar, ainda que repleto de mentiras. O que ela escolheria? A tensão na sala era insuportável. A cada momento, o portal se tornava mais atraente e aterrorizante. E então, no último instante, as palavras da irmã cortaram a escuridão. Júlia, escolha determinará o futuro de todos nós. Com um nó na garganta e lágrimas nos olhos, Júlia sentiu que nada seria o mesmo novamente. O destino dela, de sua família, pendia na balança, e o que se revelaria a seguir estava além de sua compreensão. Ela precisava decidir. Agora. A tensão explodiu na sala. O portal pulsava com uma luz negra, como se estivesse esperando por Júlia. Sua escolha ecoando no ar frio e pesado. Vá, Júlia! Precisamos sair agora! Gritou a irmã, puxando-a para mais perto. Ouvindo os gritos do lado de fora, Júlia sentiu o medo que apertava sua garganta. Mas havia algo mais profundo. Uma chama de determinação crescia dentro dela, iluminando sua mente, enquanto os segredos da sua família se desenrolavam. Eu não posso, ela hesitou. E se eu estiver fazendo a escolha errada? As vozes caóticas lá fora se misturavam, mas o tumulto da sua mente era ainda mais ensurdecedor. O olhar de sua mãe, carregado de dor e urgência, a puxava. Você só encontrará a liberdade enfrentando a verdade. Cada palavra parecia um golpe, uma chave para abrir as barreiras do seu coração. As sombras dançavam ao redor dela, uma presença quase palpável. Júlia, escolha agora, a irmã disse, seus olhos cheios de uma firmeza que ela nunca havia notado antes. Mas as lembranças de sua avó e do tio João, todos os momentos bons que vivera, dançavam em sua mente como espectros, misturando amor e desilusão. A casa gemeu em resposta à sua incerteza. Diante da adrenalina, do pânico, algo dentro dela estalou. Eu escolho a verdade. A declaração rasgou o silêncio tenso e as paredes pareceram vibrar com a decisão. Com um impulso, Júlia segurou a mão da irmã e deu um passo em direção ao portal. A luz negra se intensificou e, enquanto atravessavam, o ar ao redor começou a mudar. A casa que conhecia agora era outra. Um reflexo distorcido, repleto de imagens espelhadas do passado, presente e futuro. Quase como um pesadelo vívido, tudo se tornou mais claro. A avó, o tio, seu pai, todos enredados em uma trama de segredos que não eram só seus, mas coletivos. De súbito, Júlia se viu em uma sala familiar. O cheiro de comida caseira preenchia o ar. Mas não era a casa da avó. Era uma versão mais antiga de sua vida, onde tudo era mais simples e leve. Aqui precisamos desenterrar o que foi enterrado, disse a irmã
E Júlia compreendeu. O que estava escondido não eram só segredos, mas traumas que moldaram suas vidas. Sem pensar, começaram a vasculhar, ouvindo risos distantes, vislumbres de momentos felizes, os ecos de uma infância perdida. O tempo parecia se dobrar. O que encontraram foram objetos, cartas, diários que contavam histórias que nunca conhecera. Revelações se acumulavam como uma avalanche, afogando-a em emoções. Então, um grito estrondoso cortou o ar. Júlia, o que vocês estão fazendo? A voz da avó reverberou como um trovão. E ao olhar, a figura dela surgiu, pálida e distante. É perigoso, não é a hora. É a hora que precisamos, Júlia respondeu, enfrentando a matriarca. A verdade não deve ser mais uma corrente que nos prende. O coração batia forte e a luz começou a brilhar cada vez mais. O passado e o presente colidiam, um ciclo interminável. A sombra da sua avó se distorcia. Um reflexo da dor que carregava. Eu fiz escolhas para proteger vocês, a avó gritou. Mas a força de Júlia crescia. Proteger ou aprisionar? As palavras dela foram um golpe claro. A avó hesitou, e as paredes em volta dela pareciam desmoronar. E em um instante tudo mudou. O lugar onde estavam começou a desvanecer, e a casa antiga começou a brilhar. A luz a envolveu, mas não sem antes um grito ecoar. Vocês não podem escapar da verdade. Era a voz do tio, cheia de rancor. E com isso, Júlia acordou. Pandemônio a rodeava. A casa familiar agora uma montanha de sombras. Mas no fundo, havia esperança. Uma esperança de que talvez só a verdade pudesse libertá-los a todos. Júlia olhou em volta, sentindo o peso dos segredos ainda pairando. A batalha entre luz e escuridão estava apenas começando, e sua trajetória estava prestes a se entrelaçar ainda mais em algo muito maior. Ela se virou para sua irmã, um sorriso brotando. Juntas enfrentaremos. Ainda havia mistério no ar, perguntas não respondidas, mas havia também a determinação de reescrever sua história. E agora chegou sua vez de agir. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e faz a diferença. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante. O seu apoio é fundamental para continuarmos nesta jornada juntos.